pessoal! Meu nome é Flávia Nunes. E o meu é Clemilda Camargo. Nós somos professoras de matemática e hoje nós vamos estudar, mostrar para vocês ângulos opostos pelo vértice. Vamos começar? Então, ângulos opostos pelo vértice. Os destaques feitos nessas fotografias aqui nos lembram ângulos opostos pelo vértice. Olha aqui que interessante, gente, eu tenho aqui essa porteira aqui, olha. Aqui, vocês estão vendo que tem um ângulo destacado. Esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui, ele lembra um ângulo oposto pelo vértice. Como? Deixa eu apagar aqui que eu risquei aqui, ficou misturado. Olha, eu tenho aqui, se eu for mostrar para vocês, aqui é o vértice, esse meizinho, e aqui, olha, está formando o ângulo, tá? Da mesma forma esse lado, tá? Essa cadeira aqui, olha, tá vendo aqui, olha, está formando um ângulo oposto pelo vértice. Então, são exemplos do nosso dia a dia. O que eu quero mostrar para vocês agora, nós vamos aplicar algumas regrinhas aqui para eu mostrar para vocês como encontrar os ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos com vértice comum são opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Vamos ver esse conceito? Primeira coisa que a gente faz aqui, olha, nós traçamos duas retas, tá? Duas retas. Essa reta aqui e essa reta aqui. Então, nós temos aqui, olha, o ângulo BOA, tá? Que é esse ângulo aqui. E o ângulo COD, que é esse ângulo aqui. Lembrando que todos os dois ângulos têm o mesmo vértice, que é esse ponto O. Esse aqui é o vértice desse ângulo aqui, olha, BOA e COD, ok? Agora, presta atenção, BOA, a mesma reta aqui, tá? Eu tenho as mesmas retas, mas quando eu vou formar aqui os ângulos opostos pelo vértice, aqui já vão ser semi-retas, né? São semi-retas encontrando no mesmo vértice, que é o ponto O. Então, BOA e COD, vou marcar aqui só para vocês entenderem, ó. BOA e COD são ângulos opostos pelo vértice. Pelos mesmos motivos, aqui tá falando esse aqui, tá, gente? Olha, esse e esse, tá? Agora, da mesma forma que COA e DOB também são ângulos opostos pelo vértice. Esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Aí eu vou mostrar aqui o que isso quer. Quando eu falo ângulos opostos pelo vértice, o que isso quer dizer? Por exemplo, olha aqui, observe os pares de ângulos opostos pelo vértice. Essa é uma propriedade que nós vamos ver aqui agora, como encontrar as medidas desses ângulos utilizando essa propriedade. Então, eu tenho aqui, ó, a medida do ângulo AOB. Olha, AOB. Então, esse aqui é o vértice. Então, tá falando que a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo qual? Aqui, ó, COD.
quando eles... Olha bem, esse ângulo aqui e esse aqui são opostos pelo vértice, que é esse meizinho, que é o ponto O. Então, esse ângulo, a medida desse ângulo AOB, se é igual a 130, então a medida do ângulo COD também é igual a 130. Então, quanto é? Medida de AOB é igual a medida de COD, que é igual a 130 graus. Agora, a medida, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta aqui, para mostrar para vocês. Espera aí que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês o outro ângulo, tá? Vou pegar aqui verde. Então, olha, se eu agora for traçar ó, a medida do ângulo AOC, então agora eu já estou falando daqui, ó, AOC. E é igual à medida do ângulo BOD. Então, esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Então, se esse ângulo AOC mede 50 graus, esse ângulo também BOD vai ser igual a 50 graus. Então, o que a gente conclui nessa propriedade? Que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Olha que bacana! Então, gente, eu vou voltar aqui a cor da caneta para a gente continuar. Vamos ver aqui, olha. Será que todo par de ângulos opostos pelo vértice tem mesma medida? Será? Nós vamos mostrar que sim. Então, olha, como queremos mostrar uma propriedade de forma geral, usaremos letras para representar a medida dos ângulos. Vocês, na aula passada, nós mostramos para vocês sobre os ângulos complementares e suplementares. Os ângulos complementares, a medida dos ângulos é igual a 90 graus. E os ângulos suplementares, a medida dos ângulos é igual a 180 graus. Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Olha, se eu pegar aqui x mais y, ó, x mais y, eu vou mostrar que esse ângulo aqui, ele é um ângulo quê? Um ângulo raso. Por quê? Porque a soma das suas medidas tem que ser igual a 180 graus. Então, x mais y tem que ser igual a 180 graus. Por isso, o ângulo AOB e o ângulo AOC são suplementares, porque a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, eles são chamados de suplementares. Aqui, também, continuando, eu tenho aqui, olha, x mais z. Olha bem, x mais z. Também estou formando aqui, gente, olha, um ângulo raso. A medida dos ângulos é igual a 180. Então, x mais z também vai ser igual a 180 graus. Então, com isso, AOB, o ângulo AOB, né? E o ângulo BOD são suplementares, porque a soma da medida de seus ângulos é igual a 180. E, para concluir, se nós vimos que x mais y é igual a 180 e x mais z é igual a 180, eu eliminando aqui o x, tá? Porque eles vão ter sinais contrários, o que eu vou concluir aqui? Que x
olha, subtraindo x de ambos os membros da igualdade, obtemos que y é igual a z. Então, onde que está o y? O y está aqui, né? Olha, eu eliminei, então ficou ó, y e o z vai estar aqui. Então, o y está aqui e o z aqui. Então, nessa propriedade, nós vimos que y é igual a z. Se z for igual a 30, y vai ser igual a 30. Por quê? Olha, porque nós já concluímos aqui, ó, por causa dessa teoria que nós vimos aqui. Então, ó, os ângulos AOC e BOD, eles são opostos pelo vértice, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? E lembrando, gente, só para mostrar mais detalhado ainda, se eu falar que Z é igual a 30 graus, né? Eu falei Y também vai ser igual a 30 graus. Olha, aqui ele não está formando daqui até aqui um ângulo raso. Então, ó, se tudo tem que dar 180 graus, então daqui até aqui é 30, daqui até aqui vai ser quanto? X vai ser igual a 150. Então, olha, se x é igual a 150, quanto que vai ser a medida desse ângulo aqui? Também vai ser igual a 150. Olha, eles são opostos pelo vértice. X aqui e aqui, olha, y e z. Entenderam? E agora eu vou passar para a professora Clemilda, que ela vai mostrar para vocês como encontrar os ângulos opostos pelo vértice. Pois bem, pessoal, é muito simples. Como a professora Flávia já havia falado anteriormente, ângulos opostos pelo vértice são quando eles têm a mesma medida. Então, aqui, duas retas estão se interceptando e formando 4 semirretas. O encontro dessas semirretas forma o quê? Forma um vértice, um só vértice. Então, aqui nós temos 4 semirretas. No caso, nós temos o ângulo A, vai ser igual ao ângulo B. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, o ângulo A vai ser igual ao ângulo B, porque eles são opostos pelo vértice. Então, nós vamos aqui no azulzinho agora, a mesma coisa, olha. Ângulo C é igual ao ângulo D, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, ângulo C é igual a ângulo D, porque eles são opostos pelo vértice. Se colocarmos aqui A 40 graus, B também vai ser 40 graus. Então, como a professora Flávia havia falado, nós temos aqui um ângulo suplementar, A e C formam um ângulo suplementar. Se A for 40 graus, C vai ser o quê? 140 para formar um ângulo suplementar de 180 graus. Então, muito simples. Da mesma forma, o B e o C. Se o B e D. Se o B for 40 graus, o D vai ser 140 graus para formar um ângulo suplementar, que é um ângulo de 180 graus. Então, é muito simples. Nós temos aqui também um outro exemplo. Também, aqui nós temos 2 retas paralelas que estão sendo interceptadas por uma transversal. E aqui está formando, no laranjado, está formando o X e o Y, está formando um ângulo oposto pelo vértice. Então, ângulo Y vai ser igual ao ângulo X, que vai ser oposto pelo vértice. A mesma coisa, o amarelo. O ângulo A vai ser oposto ao ângulo B. Então, o ângulo A é oposto ao ângulo B. Então, são iguais, né? Eles têm a mesma medida. Todos os ângulos
opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Não podemos esquecer desse ponto principal. Bom, vamos praticar um pouco. Nós temos aqui duas retas que estão formando 4 semi-retas. Então, partindo para ângulos opostos pelo vértice, aqui nós temos o amarelinho, olha só. Amarelo está oposto ao amarelo. Nós vimos aqui que esse lado mede 100 graus. Consequentemente, este outro lado também vai medir 100 graus. Não podemos esquecer, né? Então, aqui, esse lado aqui vai medir 100 graus. Olha só. E agora, nós vamos para o azul. O azul também, ele é oposto pelo vértice. Mas como que nós vamos encontrar o valor deste ângulo? Partindo de ângulos rasos, ângulos suplementares. Eu sei, olha só, isso aqui, meia lua, é um ângulo suplementar, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos para formar um ângulo suplementar é de 180 graus. Se esse lado vale 100 graus, quanto que falta para 180? Falta 80 graus. Então, o lado azul vai ser 80 graus. Se eles são opostos pelo vértice, o outro lado também será 80 graus. Olha só para vocês verem. Olha. Então, olha, o amarelo, 100 e 100, opostos pelo vértice. O azul, 80, 80, opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, 100 mais 80 dá 180. Isso aqui tudo é um ângulo suplementar, ou um ângulo raso. Da mesma forma do lado de cá. Então, 80 mais 100 dá 180. Então, também é um ângulo suplementar. Então, é bem simples de identificar ângulos opostos pelo vértice e encontrar também os valores, partindo do princípio de ângulos suplementares. Continuando com a nossa prática. Ih, professora, e agora? Eu tenho várias semi-retas, ficou difícil? Não, não ficou difícil. Nós já sabemos todos os conceitos necessários de ângulos suplementares, que a soma deles vale 180 graus. Nós já temos o conceito de que é um ângulo oposto pelo vértice, que os valores são iguais, eles têm as mesmas medidas. Então, olha só para vocês verem, Olha só, então nós temos várias semi-retas. Parece difícil, mas na verdade é simples. Olha o azul. Esse lado vale 90 graus. Isso quer dizer que o valor de x vale 90 graus. Vai. Então, o valor de x... Vou mandar voltar, Flávia. O valor de x vale 90 graus. Olha, então x vale 90 graus. Então, eu vou escrever aqui que x vale 90 graus. Agora, nós vamos ao lado vermelho. Olha só, lados opostos pelo vértice. Se este lado vermelho vale 20, isso quer dizer que o y também vai valer 20. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso falar que y é igual a 20 graus. Olha, vou escrever aqui também que y é igual a 20 graus. E agora, como que eu faço para achar o z? Nós já sabemos que se eu tomar só essa parte superior, a parte de cima, eu vou ver que eu tenho um ângulo raso. Olha só, essa curva todinha aqui, ó, essa meia lua aqui, é um ângulo raso, ou um ângulo suplementar.
Eu sei que o x vale 90 e o y vale 20. Quanto que falta para 180? Que vai ser o valor de z. Então, 90 mais 20 dá 110, para 180, 70. Então, isso quer dizer que z vai ser igual a 70 graus. Então, eu vou escrever que z é igual a 70 graus. Se z é igual a 70 graus, o outro lado também será igual a 70 graus. Olha só para vocês verem. Então, vamos repetir? Então, vamos lá. 90, o azul, oposto pelo vértice. O vermelho, 20 com 20, opostos pelo vértice. E o amarelinho, 70 com 70, opostos pelo vértice. Então, é bem simples. Espero que vocês tenham compreendido sobre ângulos opostos pelo vértice. E para acessar nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Tchau, tchau. Tchau, tchau.